Evangelho de João, no capítulo 3, do 1 ao 6. Em nome de Jesus, nós possamos ficar de pé nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz o texto: Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, nós podemos ver que um homem sábio, ele vai ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus. Mas ele ia secretamente, porque no mundo, quando nós vamos para a casa de Deus, quando nós vamos ter um encontro com o Senhor, ou você vai ter um encontro com Deus, a primeira coisa qual que você sente? Você sente vergonha de dizer: não, eu estou indo para a igreja. Você sai no secreto, para ninguém poder ver que você se tornou um evangélico, você se tornou um cristão. A primeira coisa que a pessoa tem, a cisma. Por quê? Porque antigamente ele era aquela pessoa que criticava os evangélicos, que criticava, xingava o cristão, amaldiçoava. E quando ele passa a ser um cristão, um servo do Senhor, ele sente esse mesmo medo, ele sente esse mesmo temor. Eu não vou deixar o meu vizinho me ver, que eu estou indo para a igreja, porque ele vai chegar e vai me criticar. Lá vai aquele cara lá, ele criticava, xingava, agora está lá no meio dos crentes, está lá no meio dando dinheiro para o pastor, está lá adorando o Deus, e era aquele cara que mais falava. E ele vai ter vergonha de encontrar seus amigos na rua. Rapaz, agora você virou cristão, você está indo para a igreja, ator, faça aquela cisma. E nós sabemos que Nicodemos também ele tinha essa cisma. Ele tinha esse medo, dos seus colegas de reunião encontrar com ele falando com Jesus Cristo. Mas nós bem sabemos que Jesus Cristo, ele não veio para discriminar ninguém. Ele veio para quê? Ele veio para auxiliar, ele veio para ajudar a nossa vida. E ele fala de uma coisa que um homem não entendeu. Ele fala: porventura posso eu retornar para o ventre da minha mãe? Isso é impossível. Isso seria uma coisa mística, mágica, o homem retornar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. A nossa tendência é o quê? Nascer, crescer, envelhecer e depois morrer. Para o mundo, nós temos que passar por esse estágio. Mas para Deus, o nosso estágio continua. Porque quando nós estamos com Deus, quando nós estamos em Deus, é necessário que nós temos que nascer de novo. E ele pergunta: nascer de novo é possível? Sim que é possível. Segundo a palavra de Deus, as palavras de Jesus, que está contida nesse livro. Quando você
vai para a casa do Senhor, o que acontece? A sua vida passa por uma transformação. Nicodemos também estava passando por essa transformação. E nós a cada dia estamos passando pela transformação de Deus. Às vezes a pessoa acha que é dele. Ele começa a se interessar pela obra. Ele começa a querer estudar. Ele começa a querer entender a Bíblia. Por quê? Deus está fazendo você crescer. Quando você nasce, você tem que fazer o quê? Crescer. Não ficar pequenininho. Não ficar uma criança ou um adulto pequenininho. Perante a palavra de Deus, nós temos que crescer. Você vai se tornar sempre uma criancinha. E aqueles que vão vir depois de você vão começar a crescer na obra do Senhor, vão começar a entender a palavra de Deus, e você vai ficar sempre o quê? Uma criancinha. Eu não vou, não posso, eu não entendo, eu não vou conseguir. E aquele irmão que está vindo depois de você, aquele irmão vai passar à sua frente, começa a entender a palavra de Deus, e o que acontece no meio do povo evangélico? Começa a ter o quê? O ciúme, a inveja. Começa a ter as intrigas. É o que ele sabe. O bebê é o quê? Ele vem, né? Ele é pequenininho. Na nossa mão, né? Na mão do Senhor, nós somos o quê? Pequenininho. Por quê? Quando nós passamos pelas águas, nós nascemos de novo. Nós nascemos para uma nova vida em Deus. Há uma mudança em nosso coração. Nós começamos a querer entender a palavra do Senhor. Nós começamos a querer, a ouvir Deus falar em nossa vida. Por isso que nós passamos a buscar o Senhor. E nós temos a necessidade de nos alimentar. Para quê? Para poder crescer. Alimentar da palavra de Deus. Começar a comer dessa comida que Deus nos dá. Para que a nossa fé possa aumentar. Para que a nossa fé possa começar a crescer. E aí, quando nós crescemos, nós não que para o mundo, mas nascemos para Deus. Nós passamos a andar com Deus. Nós passamos a falar da palavra do Senhor. Nós passamos a entender o que Cristo quer para a nossa vida. E o que Cristo quer para a nossa vida é a salvação. Ele nos quer dar a salvação. Ele quer te dar a salvação. Para isso é necessário o quê? Necessário que nós nascemos de novo. E aí nós começamos a falar da palavra do Senhor. Era isso que aquele filme estava dizendo. Aquele homem, ele tinha necessidade de falar da palavra de Deus. Ele tinha necessidade de evangelizar. O cristão, ele tem necessidade de falar, de conversar. E depois, segundo o mundo, o tempo, nós envelhecemos. Nós começamos a envelhecer. Mas para Deus nós começamos a renovar as nossas forças. Às vezes as pessoas falam: se eu soubesse que Deus era tão bom, eu tinha ido novo para a casa de Deus. Não, velho, porque eu ia trabalhar para o Senhor. Mas aí que ele se engana. Lá fora, você, sendo velho, não tem valor para o mundo. Mas você aqui na casa de Deus, você tem muito valor. Lá nas outras culturas, você já não serve para mais nada. Mas para Deus ainda você tem muita coisa para dar. Porque você vai ensinar o que? A sua experiência de vida. Os seus problemas você vai começar a falar para aquelas pessoas. Às vezes a pessoa está passando a necessidade a qual que você já passou. E você fala aqui para ela: olha, já passei por isso. Isso é um conselho. Isso é a sabedoria que você tem. As suas necessidades são um livro da sua vida. Às vezes as pessoas podem dizer assim: aquele fulano não tem nada para dar para mim. Mas ele se engana. Às vezes a pessoa está passando a necessidade a qual você já passou. A pessoa está desempregada, você já esteve desempregado. Você já teve uma doença, a qual ela também tem. Você vai falar para ela: olha, eu tive essa doença, mas a minha solução, a minha cura, põe em Deus. Você já teve um filho que já esteve na bebida. Aquela pessoa também tem um filho que está na bebida. A sua família já te rejeitou, a família também daquela pessoa está rejeitando. Você também tem um conselho para dar para aquela pessoa.
Ela vai perguntar: como eu vou buscar essa solução? A solução está em Jesus. A solução está em Deus. Se a pessoa está com falta de fé, você também já esteve assim. Então você vai falar assim: olha, eu já tive assim também. A minha fé estava fraca, mas eu comecei a buscar, pela honra do Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, eu comecei a buscar Ele. E a minha fé voltou. Eu renovei as minhas forças como uma águia. E eu passei a acreditar mais em Deus ainda. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele está conosco a cada dia. Aí chega um ponto que você vai entrar no desespero. E nem estava naquele filme. O diabo ele vai apresentar para você: olha, você vai tomar isso aqui, você vai resolver seu problema, vou nascer de novo. Você vai chegar, vai chegar num barzinho, vai tomar uma cachaçinha, vai fumar droga, achando que você vai renovar as suas forças. Mas em compensação, o diabo ele vai apresentar a sua morte espiritual e a sua morte carnal. E aí nós vamos entrar em quê? Nascer em Cristo. Como ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos da carne, nós somos carne, nós vamos morrer pela carne. Nós vamos morrer pela velhice da carne, pelas doenças que vão ser apresentadas. A pessoa vai ter uma dificuldade. Nós vemos quantas pessoas estão por aí, às vezes a pessoa está bem, daqui a pouquinho a pessoa desfalece, porque ela morre segundo a carne. Mas quando nós nascemos do Espírito, nós temos aqui a nossa garantia de salvação. Porque Deus ele dá um Espírito renovado para nossas vidas. E nós vamos recarregar essa força em Deus. E como nós vamos fazer isso? Você vai para a casa do Senhor, você ouve os louvores do Senhor, você ouve a mensagem, você começa a aprender, você começa a entender o que Deus tem para a sua vida. A sua fé começa a se estruturar. E aí você não começa a ver as dificuldades entrar dentro do seu lar. Você vai orar: Senhor, eu estou com dificuldade, graças a Deus que eu estou vivo. Senhor, eu estou sem dinheiro, mas graças a Deus eu estou vivo. Porque você vai exercer um mecanismo chamado fé na sua vida. Você vai exercer aquele mecanismo, aquela chama chamada fé. E aí você vai passar a ver. O inimigo ele quer ver o crente, o cristão triste, abatido, desesperado. Como eu vou resolver o meu problema? Como eu vou ter a solução da minha vida? Às vezes as pessoas falam: o cristão ele é igual matemática, ele vive cheio de problemas. Mas graças a Deus por isso. Porque quando nós estamos tendo um problema, nós sabemos que nós temos um Deus que nos ama. E está olhando, esperando para que nós possamos buscar Ele. E Ele está olhando por nós. Às vezes, como diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Deus só é seu pastor quando você está na bênção. O Senhor é seu pastor quando você está com dinheiro. Você dá glória a Deus: eu estou com dinheiro, glória a Deus por isso. Eu tenho meu carro, glória a Deus por isso. Mas quando você está na dificuldade, será que o Senhor vai deixar de ser o seu pastor? Será que Deus, Jesus, vai te abandonar? Não. Deus ele não vai te abandonar. É aí que está mais perto de você ainda. Como diz a letra da música do Catedral: quanto nós chegamos mais perto de Deus, Ele nos conhece mais. Nós não conhecemos mais. Sabe por quê? Porque nós achamos que os nossos problemas são maiores. Mas o nosso Deus é maior do que o nosso problema. E Deus ele está nos segurando com a sua mão. Ele está nos segurando. Se Ele tirar, nós vamos cair. Às vezes as pessoas acham: eu não morri porque foi sorte. O carro bateu, eu estava ali, só me machuquei, foi sorte. Fulano morreu. Ele fica se gloriando. Às vezes ele se esquece de agradecer a Deus por ele estar vivo, porque Deus está dando uma chance para ele.
para ele vir para a sua casa, para poder receber a salvação, para poder ser chamado filho de Deus, para ele ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, para ele ter um convite que nenhum cristão tinha, o convite de entrar no reino da glória. E muitos que chegaram lá na porta da glória para ver o reino não entraram. A ignorância não entrou, o egoísmo não entrou, a ganância não entrou, a falta de fé não entrou. Todos eles ficaram de fora. Mas o cristão que aceitou a Deus, que aceitou a palavra de Deus, que aceitou a missão de Deus, ele recebeu o convite e entrou na glória. Ele nasceu de novo, ele nasceu revigorado. Então, para que nós possamos ter a bênção de Deus, nós temos que pedir a Deus um espírito renovado, um espírito fortificado, que a nossa fé possa crescer mais, para que nós possamos lutar. Se a dificuldade vir, nós temos que enfrentar a dificuldade, colocar a armadura de Deus e a palavra do Senhor, que é a nossa espada, e enfrentar a batalha. E a batalha é árdua, mas quando nós ficamos nessa batalha, nós sabemos que temos um Deus que nos cuida e nos livra de todo mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Nós vamos pedir a Deus para que Ele possa abençoar.